Pelo teste, Leandra. Bom dia a todos. Os que estão presentes na Casa de Francisco, que é sempre muito bom, essas manhãs, quando nós nos reunimos para mais um estudo, um aprendizado, e também para juntos vibrarmos no amor, né, o que é muito importante. Um bom dia para todos que estão em casa ou que vão nos assistir mais tarde. Também é um prazer. Vou passar para vocês uns avisos direcionados à nossa casa. Aos domingos, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, de 8h30 às 9h30, com o nosso companheiro Ivo, que está sempre presente aqui para nos ajudar e tirar qualquer dúvida. Todos são bem-vindos. Não tem um número determinado, também não tem inscrição. Quem quiser pode vir participar do nosso encontro. É isso, Ivo? Nós temos também, todas as segundas-feiras, todas as segundas, terapia cognitiva, assim, com a Márcia Correia. Vocês poderiam vir um dia só para ver. Gente, é uma coisa muito alegre, muito feliz. Quem vem não quer deixar de voltar, né? Além das brincadeiras, das atividades que tem para trabalhar a nossa mente, nós temos um encontro fraterno, né, que são os amigos se encontrando para um papo. Temos a comemoração dos aniversariantes do mês. Então, é um encontro muito bom. Eu recomendo a todos. É toda segunda-feira, a partir das 17 horas. Temos a nossa campanha de alimentos. Quando vocês entram aqui na Casa de Francisco, à nossa direita tem uma caixa, que a gente vai dizer que é uma cestinha, e ali vocês podem colocar a doação de vocês. Pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, o que vocês quiserem. Não tem problema, tá? E, antecipadamente, nós vamos agradecendo. A reunião pública, às quintas-feiras, às 16 horas, também contamos com a presença de quem pode, porque muitos trabalham, né? Mas, no dia que a gente tiver de folga, no dia que a gente puder, vamos vir assistir a palestra nas quintas-feiras. É sempre uma palestra muito boa, como sempre, todas elas são. Brevemente, teremos o curso de yoga, quando as salas do segundo andar estiverem prontas, e estão quase prontas, né? Então, assim que abrir a inscrição, será comunicado a vocês. Temos a roda de estudo com a Ana Cláudia Mussi, toda segunda quinta-feira do mês. Essa roda de estudo é histórias e vivências. Então, cada um coloca uma história, ou ela vai fazer uma leitura, e, a partir disso, tem-se uma conversa, não é um debate, é uma conversa. É uma troca de informação, uma troca de conhecimento, uma troca de vivência. É muito bom. Também, quem vier a primeira vez não vai querer desistir, vai voltar sempre. Temos o nosso bazar, precisamos bombar mais o nosso bazar. O bazar está lindo. A nossa querida Fátima, ela sempre está lá trazendo coisas novas, deixando tudo sempre bem arrumadinho, mas precisamos de visitas no bazar, né? Vamos visitar o bazar. Livraria, a livraria também está sendo pouco procurada. Uma leitura sempre é muito bom, edificante, e ajuda o nosso aprendizado. Então, vamos visitar a nossa livraria também. E a cantina, não vou falar muito não, que é a parte mais visitada da casa. A cantina, né, com aquelas delícias que a Lene traz, a nossa irmã Rose, e mais a Fátima também. Porque isso tudo, a cantina, a livraria e o bazar, são o que ajudam a manutenção da casa. Então, quando a gente consome alguma coisa na cantina ou compra algo na livraria e no bazar, estamos colaborando com a manutenção da casa. Aceitamos doações, itens para a cantina. Depois desses avisos, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, para nós irmos asserenando a nossa mente.
livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 69, que tem como título Hoje. Hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está no livro de Paulo, segundo Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselhar os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento dos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. E é isso que estamos fazendo hoje, aqui na Casa de Francisco. Estamos tentando nos aprimorar através do conhecimento, através das palavras, através das nossas leituras. Que o nosso objetivo é esse, aprender e melhorar. Melhorar em nós mesmos e melhorar para os outros, né? Porque quando nós fazemos essa memória, essa melhora interior, nós conseguimos passar para os outros esse exemplo. Então, essa reunião que nós fazemos aqui todo domingo, junto com vocês, é uma reunião de aprendizado, é uma reunião de troca de amor e é uma reunião íntima, porque cada um vai olhar dentro de si para perceber o que eu preciso e o que eu não preciso aprimorar para mim e depois para os outros. Então, vamos só fazer uma vibração para o Pai, pedindo a Ele que hoje, nesse momento, nós consigamos realmente nos conectar a Ele e que as palavras que do nosso amigo Diogo, Tiago, ai, gente, desculpa, que as palavras do nosso amigo Tiago realmente nos direcione para aquilo que nós necessitamos nesse momento. Nosso amigo hoje vai falar sobre uma coisa tão forte, o orgulho. Muito obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Agradecer o convite mais uma vez e a pegadinha que o irmão Joel nos pregou, não é isso? Nós estávamos programados para falar dia 8 de outubro sobre o orgulho. Aí, vamos fazer uma pequena mudança, uma mudança simples, fala sobre suicídio, não é isso?
Aí a gente fala dia 8 de outubro sobre suicídio. Quando você acha que está tudo certo, Tiago, pode falar domingo que vem? Podemos. Uma vez eu estava vendo uma palestra de um colega que falou aqui, não me recordo o nome dele, me desculpe, mas eu estava assistindo e ele falou que teve um dia que ele estava muito cansado, tinha tido uma doença, alguma coisa do gênero, estava vindo de uma doença, e aí a Casa Espírita ligou para ele e falou assim, pô, será que você não podia fazer a palestra porque alguém não vai conseguir? Aí ele falou, pô, mas eu estava tão cansado, mas eu me senti na obrigação de dizer sim. Aí naquela semana ele falou, na segunda, naquela Casa Espírita, na quarta alguém pediu para ele fazer, ele falou assim, eu não estava preparado para falar e falei de segunda a sexta, né? É coincidência, não é isso? Coincidência. Então, quando a irmã Tânia diz assim, um assunto tão forte, orgulho, por que é forte? Por que você acha que é forte? Mexe muito com a gente nem percebe. Mexe muito com a gente e a gente nem percebe. Vamos guardar isso? Eu não combinei nada com ela não, tá? Mexe muito com a gente e a gente nem percebe. A senhora já sentiu orgulho na sua vida? Já. Quem aqui acha que nunca sentiu orgulho na vida? Quem tem certeza de que o orgulho não faz parte do seu dia a dia? Quem aqui acredita de que o orgulho não é bom? Pode levantar a mão, por favor. O orgulho não é bom. E quem acha que o orgulho é bom? Não, mas não. A letra A é sim, a letra B é não existe o talvez ou o depende. Né? Sabe qual é a vontade que vocês têm de dizer? Depende da circunstância, não é isso? Do momento, do ambiente, não é isso? Não é verdade? O porquê daquele orgulho. Então vamos lá. Eu já começo com uma visão um pouco mais densa sobre o orgulho. Olha cá. Percebe a imagem de que é um indivíduo que caminha olhando-se quanto ao espelho, diretamente para o espelho, ele é olhando para si, tá certo? Caminhando em direção a um abismo. Então, aqui, e essas coisas eu sempre explico assim, eu coloco na internet imagens, aí digito assim, orgulho, aí aparece uma série de imagens, essa me apareceu, e a gente tem que ter a tarefa de cada vez, por que ele colocou isso aqui? Aí ele coloca um indivíduo que caminha olhando para a própria imagem, não atento ou despreocupado ou em franca progressão a um abismo. Orgulho, originário do idioma catalão, vem da palavra orgulho, sentimento de prazer, grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Sentimento de prazer, satisfação com a própria honra. Leandro, a implicância é comigo mesmo, o passador, hein, Leandro? Para o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele quem desencadeia todos os outros defeitos / vícios. Então, a gente já criou uma primeira imagem da palavra, do significado, não é isso? De que é o pai, eu gosto disso, o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. Tem que ter uma mãe, né? Ou não? E quem seria, pergunto, se tem pai, quem seria a mãe? Vaidade? Egoísmo? No Livro dos Espíritos ele diz que o egoísmo é a matriz de todos os... Então vamos colocar assim, a inteligência suprema dos defeitos está o egoísmo. Aí ele tem um pai e tem uma mãe, não é isso? Que é a vaidade. Aí eu volto um pouquinho, na história bíblica, as primeiras manifestações descritivas de orgulho que vão aparecer na Bíblia é no mito do Lúcifer. Vocês conhecem essa história?
Lúcifer acreditava fielmente que poderia ser maior do que Deus, né? Uma posição de que ele era capacitado, um sentimento de prazer, de orgulho, não é isso? De se sentir o maior, e ele poderia ser maior do que o próprio Deus. Por isso o anjo caído, que ele é direcionado lá para baixo pelo anjo Micael, que leva ele a ser expulso do paraíso. Primeira manifestação de orgulho. Eu acho que eu preciso ter 1,90 m para fazer esse passador, tá? Da próxima vez, arruma uma escadinha aqui que a gente sobe, passa e desce. E na fábula infantil, também tem orgulho. Lembram dessa? Quem é essa? Hã? Espelho, espelho meu, não é isso? Olha lá. O Conto de Fadas da Branca de Neve, escrito em 1812. Eu não sabia, vocês sabiam? Foi escrito em 1812. E para o mundo do cinema chega em 1937 com Disney, com Walt Disney. Olha lá. A ideia da vaidade, de ser a mais bela, de se colocar numa posição orgulhosa de sentir-se prazer. E não só por não ser, cometia todos os seus defeitos de eliminar a coitadinha lá. Conhece a história da Torre de Babel? É outra história de orgulho. Conhece a história? A população pós o dilúvio se acomodou numa cidade no leste chamada Sinar. E eles resolveram construir um palácio, uma moradia, que pudesse ser tão alta que chegasse até o reino dos céus, para se colocar próximo, diante e superior a próprio Deus. De forma a castigá-los, Deus coloca cada um falando um idioma em cada segmento desse. Cada um fala de uma forma diferente, criando a ideia da Torre de Babel, a comunicação ficando difícil. Na verdade, Deus, de inteligência suprema, só deu a eles o interesse de aprender a falar um outro idioma e buscar conhecimentos em outras sociedades. E o mito do Antão? Esse, para mim, é o melhor. Conhece o mito do Antão? Antão era um cristão fervoroso que, com cerca de 20 anos, tomou o evangelho à letra, distribuiu todos os seus bens aos pobres, partindo de seguida para viver no deserto. Antão foi tentado pelas forças negativas de inúmeras formas por 80 anos. Porém, resistiu às tentações e não se deixou seduzir. Diante desse cenário, Antão foi considerado um ser iluminado, um anjo. Neste momento, após a desistência das forças negativas sobre ele, Antão manifesta todo um orgulho pela sua santificação. Imediatamente, as forças negativas voltam para próximo dele. Mas temos o orgulho nosso de cada dia sem os devidos exageros. Quem não tem orgulho da sua família? Quem não tem orgulho? O neto, os avós que não têm orgulho do neto? Um pai com o filho? Um ambiente de trabalho? A mãe? Num ambiente com seus colegas de trabalho, com a sua formação. Esse é que a literatura, a grafia, a escrita, o idioma é pobre. O livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, Joana de Ângeles, todo mundo diz isso, que falta vocabulário para nós, para explicar determinadas coisas. Então, essa pergunta provocativa do orgulho ser bom ou ser ruim, é neste sentido. E perceba que eu sinalizo, sem exageros. O orgulho de um filho, de um pai para um filho, o orgulho de um filho para um pai, de uma mãe para um filho, sem exageros, senão a gente vai deturpar o sentimento, desvirtuar o sentimento, que é por isso que a gente tem essa conotação hoje do orgulho. O orgulho e o amor próprio. É interessante notar
que o orgulho é um exagero, um desequilíbrio do amor próprio. O amor próprio é necessário, você deve amar a si mesmo, mas o orgulho exagera esse sentimento, que deixa de ser amor para se transformar numa coisa doentia. Grava isso, olha. O amor próprio é necessário, mas ele é desequilibrado, ele é exagerado. Você deixa de amar a si mesmo. O orgulho exagera esse sentimento de amor próprio, que deixa de ser amor para se transformar numa coisa doentia. Existe o bom e o mau orgulho. A linguagem humana não tem palavra suficiente para expressar tudo. Olha lá. A gente pode fazer uma ideia aqui, do que teria a ser um orgulho positivo, o reconhecimento, ter orgulho de alguém sem exageros. E o orgulho negativo é não reconhecer os erros, não aceitar ajuda, ser soberbo, ser arrogante. Perceba que é o desequilíbrio deste amor próprio. Porque a própria filosofia do Cristo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, você precisa se cuidar. Já falamos sobre isso aqui em outro estudo. O zelo próprio, né? Você precisa se preparar, você precisa estar adaptado, você precisa equilibrar seu livre-arbítrio para que você esteja pronto para se amar e estar pronto para amar alguém. Porque se você não está pronto com você mesmo, como é que você vai manifestar positividades, sutilezas para alguém? Aí eu pego aqui, o importante é saber o limite desse sentimento. Olha lá. Aonde vamos falar desse orgulho exacerbado, esse desequilíbrio? Voltando ao que escrevemos no outro slide. O orgulho exagera esse sentimento, que deixa de ser amor para se transformar numa coisa doentia. Agenda cristã, gosto muito, repito sempre isso quando falo nos estudos. A pretexto de ser verdadeiro, desmascara-se uma realidade egoísta e vaidosa do indivíduo. Isso está lá na Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier e Emmanuel. A pretexto de ser verdadeiro, a pretexto de ser exagerado nos seus sentimentos, no seu amor próprio, nas suas opções, nas suas decisões, você desmascara uma realidade egoísta e vaidosa do indivíduo. A tal verdade descaridosa. Vamos explorar isso aí mais. Se você expõe uma verdade descaridosa, você aumenta as suas densificações fluídicas, envolve-se num verdadeiro entorpecimento carnal e o desgaste do fluido vital. Já falamos isso aqui lá no suicídio da semana, no início do mês. Olha lá, é o mesmo raciocínio de deturpação do seu pensamento, das suas atitudes, do seu livre-arbítrio, por uma questão, aqui no caso que nós estamos explorando, no egocentrismo. Aí, na leitura do livro, da abertura de hoje, que se chamava Hoje, ele coloca lá no final assim, o mesmo Chico com Emmanuel. Exortai-vos uns aos outros, representa um apelo mais importante que o simples chamamento de duelo verbal. Aí, eu vos provoco, a gente lê, eu vou repetir. Exortai-vos uns aos outros, representa um apelo mais importante que o simples chamamento de duelo verbal. O que é exortar? Alguém sabe aqui o significado da palavra exortar? Quem não sabe? Pois então, é isso que a espiritualidade faz conosco. Quando a gente não aprende a tabuada,
a gente volta para aprender de novo, a gente lê de novo e aprende de novo e vai para a explicadora, não é isso? E pede o avô para ajudar, e pede o tio, né? A mãe, quando não tem paciência ou não consegue ajudar, pede alguém para ajudar. Aí a gente faz uma leitura de abertura que tenha lá escrito, exortai-vos uns aos outros, e passa batido. Pô, peraí, por isso o livro. Quando ela diz para mim que a biblioteca está pouco visitada, talvez se a gente trocasse aquele ali por um grande iPhone, todo mundo iria lá. Não é isso? Se tivesse trechos de 10 segundos numa palestra, talvez alguém parasse ali para ficar olhando. Aí tem uma biblioteca com um universo de páginas. Não é isso? Eu não estou dizendo que a gente tem que ler toda hora, todo dia. Isso é importantíssimo, mas tem gente que está preparado, tem gente que não consegue, tem gente que não consegue, não é isso? Eu conheci uma senhora que aqui está presente, que ela tinha um livro na cozinha, um no quarto, ela está rindo essa hora, um na sala e um no banheiro. Ela lia 4 livros ao mesmo tempo. Ela está rindo, olha lá. Aí você chegava lá na casa dela, era o Nosso Lar na sala, era a Gênese na quarto. Peraí, mas como é que faz? Ela conseguiu organizar na cabeça dela, entendeu? Quando não chegava alguém lá e tirava o livro do lugar, ela lembrava da página, não trocava não. Tudo bem, no final do mês era 4-0, ela já tinha lido 4 e a gente não tinha lido nenhum. Mas ler por passar as páginas não é o importante. É parar. Você falou então, e eu não sei o que é exortai-vos. Aí eu fui lá no nosso querido amigo internet, vamos usá-la a meu favor. Exortar, na Bíblia, no significado bíblico, no significado religioso, significa motivar alguém a seguir Jesus de maneira correta. Dependendo da situação, exortar implica ensinar, aconselhar, consolar. Exortai-vos uns aos outros, consolem-se, auxiliem-se, não é isso? Aconselhem-se. Representa um apelo mais importante que o simples chamamento de duelo verbal. O que é duelo verbal? Essa linguagem jurídica sabe, ele está aqui para me ajudar. Duelo verbal é o quê? Cadê o especialista? Isso é uma linguagem jurídica. Duelo verbal é? Discussão, não é certo? Às vezes, eu vi isso uma vez, num evento de desinteligência, não é isso? Caminhou-se para um duelo verbal, quer dizer, houve um desentendimento e eles bateram boca, foi isso que ele quis dizer, mas está numa linguagem, não é isso? Jurídica. Então, duelo verbal, discussão, aí ele bota aqui para nós, aqui, ó. Não. Olha lá. A pretexto de ser verdadeiro, desmarcar-se uma realidade egoísta e vaidosa. Fala demais. Fala-se demais. Eu estou certo? Está certo? Sou eu que sei a verdade. Não é? Sou eu que entendo das coisas. E aí você mascara o seu egocentrismo. Você mascara a tua falta de caridade. Determinadas coisas não são feitas para serem ditas. Silêncio. Vou apresentar isso aqui daqui a pouco. Tem um trecho que eu não vou me lembrar qual é o filme, eu já procurei, mas não achei. A história conta o seguinte, no trecho do filme, é um filme americano, que a mulher vai até o padre e fala assim para ele, padre, meu marido, ele é assim, assim, assado, que ele não sei das quantas, não sei o quê, que ele apronta, e ela pinta o marido. Aí o padre fala assim para ela, tenha calma, evite o duelo verbal, evite a discussão, evite o bate-boca. Quando você perceber que isso vai acontecer, enche a boca de água. Porque com a boca cheia de água, você não vai falar nada, porque se você falar, você vai cuspir nele. Aí ela sai. Muda a cena, aparece o marido para vir falar com o padre todo molhado. Essa é a ideia. Não conseguiu. Está tentando, já tomou a partir dela, colocar água na boca. É devagar. Mas está na hora de despertar, pessoal. Tá certo? Então, é isso aqui, ó. A gente perde tempo com duelo verbal. A gente perde tempo com discussão. A gente perde tempo densificando o nosso fluido vital. A gente perde tempo se impregnando negativamente. As sutilezas nos fogem e as densificações ficam. Já falamos isso aqui, né? Quanto mais coisa boa você promove, quanto mais energeticamente positivo você fica,
mais sutil você é. Quanto mais chiclete de jiló você mastiga durante o dia, mais denso você é. Então, se você é impregnado, entorpecido por vícios, excessos de tristeza, revoltas, brigas, desinteligências verbais e duelos verbais, essas mágoas, elas aqui de novo, isso tudo vai fazer com que a gente fique mais denso. Se fica mais denso, a gente se impregna negativamente, densificações, e abre processos negativos de obsessão. E aí vem para as doenças do corpo físico, a sua glicose não melhora. Sua glicose não melhora. Doutor, minha glicose é ótima, mas é só me aborrecer com a minha mulher que ela sobe. Mas vocês estão casados há quanto tempo? 50. Converse com a sua glicose. Porque isso não vai deixar. Vocês são espíritos desajustados, convivendo para tentar organizar-se mutuamente, evoluir mutuamente. Foi de propósito. Quando a gente nasce lá, é feito um vestibular da encarnação. Uma prova que a gente faz, vai ser filho de quem, tá certo? Vai ter tal pai, vai ser tal irmão, não é isso? Aí você está lá em cima, mas ele me matou, as 2 encarnações atrás, me envenenou. Como é que eu vou ficar lá com ele? Tá doido? Minha mãe me maltratava, me agredia, me dava surra na outra encarnação, e eu vou ser filho dela de novo? Aí eles dizem, vocês precisam se entender, vocês precisam viver em comunidade, a família é feita disso. Aí quando você encarna, sabe o que ele faz? Te tira a memória. Olha como é que é maravilhoso, você não lembra. Você não lembra e você quer fazer regressão de memória para saber essas coisas? Vai gastar teu tempo e tua energia fazendo caridade, amor, gente. Quero saber o que eu fui na próxima. Eu devo ter sido na próxima meu Deus, não faz... Se fosse importante, você saberia. Hoje o que é importante é você isso aqui, evitar esse tipo de coisa. Porque isso está todo dia, pessoal. Isso aqui não está aqui na exposição, mas isso é todo dia, é na pequena coisa, é na notícia. Eu vou trazer para vocês uma coisa que eu fiz ontem, que esse estudo está feito já há um tempo, mas eu acrescentei ontem, porque eu fiquei incomodado com a mensagem que foi passada, eu vou apresentar daqui a pouquinho. Olha lá, já falei isso aqui uma vez, já apresentei isso. Quando a sua sinceridade for capaz de baixar uma autoestima, silêncio, cale-se. Quando sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se. Quando a sua crítica dita construtiva for capaz de diminuir alguém, cale-se. Verdades sem empatia são apenas conveniências emocionais para satisfazer seu egocentrismo. Enche a boca de água, mas não cuspa no marido, né? Olha lá, não é espírito o livro, o orgulho envaidecido e a lógica da frustração. Aí ele diz o seguinte, Luiz Felipe Pondé é um filósofo muito bacana. A sociedade atual é o que ele chama de mundo fluido. Mundo fluido porque ele diz que ela quer estar em tudo, em todos os lugares. Conhece Wagner Pondé? Quer estar em tudo, em todos os lugares. É que nem criança, né? Eu estava vendo eu até conversei isso com meu pai. Tem uma filósofa búlgara que ela diz assim, as crianças juntos são que nem água. Aí, por que ela quis dizer? Ela falou assim, derruba a água lá embaixo, espera ver o que vai acontecer. Ela se espalhará em todo o ambiente. Criança é assim, solta meia dúzia de criança. Daqui a pouco vai estar uma naquela sala de lá, outra aqui. Então, criança se espalha. Ele diz que a sociedade é fluida, ela quer estar presente em tudo, ela quer opinar tudo, ela quer saber e ler sobre tudo. Só que ela não se aprofunda, ela fica na sociedade do TikTok. 10 segundos, não é isso? 3 segundos, não é isso? Né? Se você pegar alguém que fechou assim, o dedo, pergunta para ela qual foi as últimas 5 coisas que você viu aí. Ela não sabe. Pode fazer o teste, ela não sabe. Oferece um ganho, pega a sua neta que está ali, toma o celular e fala assim, R$50, me diz o que você viu nas últimas 5 coisas, ela não sabe. Não sabe. Porque ela não está fixada a atenção, ela quer ser fluida, ela quer estar em tudo, mas ela não está em nada. Ela não lê livro.
Na minha época de escola, que eu ainda sou mais novo que a grande maioria que está aqui, na minha época de escola, tinha que ler 4 livros por semestre. Oh, que castigo! 4! Machado de Assis. Com 12 anos de idade, tem que ler Machado de Assis, não é isso? O Cortiço, que é Luiz Azevedo. Pelo amor de Deus, Memória Próxima de Brás Cubas, você está doido, não é isso? Mas todo mundo aqui passou por isso. Tem alguma memória sobre aquilo ali, até que não gostou, que gostou. Que significou ou não significou. Talvez tenha que revisitá-lo de novo agora, com uma compreensão melhor. Não é isso? Mas não, essa sociedade não quer isso. Ela quer uma matriz existencial guiada por um marketing existencial. Consuma. O que o iPhone 13 tem que o 15 não tem? O 5. O 5. Um é 13 e o outro é 15. Porque a missão oficial de que foi criado o telefone celular foi para quê? Falar no telefone. Mas hoje ninguém fala. E aí, mas ninguém fala, tudo escreve. Aí o cara coloca no WhatsApp que você é capaz de mandar um áudio para o outro. Quer dizer, você é capaz de falar com o outro. Aí ele colocou o seguinte, mas se perde muito tempo falando. Aumenta a velocidade, bota 1,5 vezes, eu boto em 2 vezes a velocidade. Não tem isso? Mas não, eu boto rapidinho, porque fala muito. Um instrumento que foi feito para comunicação, você hoje pode acelerar. Imagina a sua mãe querendo te dar um sermão, você botar ela 2 vezes mais rápido. Olha que beleza. Acabou, já tomei a bronca, posso ir embora, tá certo? Né? Chegou com uma nota baixa na escola, tome e acelera em 2 vezes a bronca. Pronto. Se você tomar uma bronca de 10 minutos, demora só 5. É isso que essa sociedade está vivendo. Consumo de remédio. Tem gente que nunca entendeu de medicina e vende cartilagem de tubarão, cálcio, que não sei das quantas, que tem magnésio. O Raul Gil fala, este produto tem magnésio. Ele não sabe nem para que serve o coitado do magnésio. Mas ele vende para você. E você acha que é bom. Eu esqueci de trazer. Chegou lá no consultório, eu sou geriatra, para quem não sabe, médico geriatra. Tem uma foto de um absorvente masculino. O cara está feliz da vida porque está usando absorvente masculino. Ele se urina, povo. Se ele ri um pouquinho mais do que vocês aqui, ele se urina. Ou ela se urina e não tem uma propaganda. Todos estão rindo. Entra na farmácia e olha, absorvente e fralda geriátrica, está todo mundo rindo. Porque ele quer vender para você a ideia de que isso é normal. Está tudo certo. Seja feliz. Está certo? Faz parte do processo do natural do envelhecimento? Sim ou não? Tem uma doença a ser corrigida? Sim ou não? São coisas que a gente precisa saber, mas a gente é fluido. A gente só vai até a página 10. Não é isso? A gente quando usava-se de livro, gostava de livro, pegava livro, não, esse é fininho, dá para ler. A gente agora está virando uma outra vertente do existencial, sabe qual é? Me indica uma série para assistir aí, do Netflix. Me indica uma série aí. A sua pergunta, imediatamente após essa, sabe qual é? Bom, mas são quantos capítulos? O capítulo é muito longo? Estou falando verdade ou não? Para o pessoal que vê. Se essa série tiver só 3 capítulos com 5 minutos de duração, você não vai ver outra? Então por que tu está preocupado se essa aqui tem muito ou pouco capítulo? É porque eu não quero ficar preso. Preso é o quê? Aquilo é um lazer. Aquilo é lazer, não tem que ficar preso ao lazer. Se você faz aquilo ali para distrair sua mente, para você aprender, se vai durar 30, 40, 50 minutos ou 1 hora. Mas é porque a ideia de que tem que ser vendida é que tudo tem que ser compacto. A informação tem que ser atochada em um mínimo possível, embalada para você consumir. E dizer para você que você tem que viver numa sociedade de que tudo dá certo. Essa é a minha implicância. Tudo tem que dar certo. Por isso que o orgulho mora em nós. Porque ninguém quer medalha de prata. Eu falo isso aqui. Ninguém quer medalha de bronze. Ninguém quer. Ninguém quer. A sensação de que você se frustra quando as coisas não dão certo. Uma coisa é você perder a medalha de ouro, porque o outro adversário treinou mais que você, ele tem mais aptidão física que você, e você, com todas as dificuldades, conseguiu seu 2º lugar. Que bom! Que bom! O que eu preciso fazer, não é isso? É que nem na prova. Eu tirei 8,5 na prova. Você tem que ficar feliz. A tua preocupação tem que ser, por que eu não tirei 10? O que eu preciso aprender com esse 1,5 que eu errei? Porque o que eu acertei, eu já sei que eu acertei. Mas não, aí a gente gera vaidade,
orgulho, a exposição da medalha de que para mim tudo dá certo. E é isso que estão fazendo conosco. Você só é bom se você é medalha de ouro. E a medalha de ouro, esse livro é muito bacana nisso aqui. Por isso que ele pergunta, o nome do livro é Você é Ansioso? Porque você se angustia quando as coisas não dão certo e não foram feitas para dar certo para todo mundo. Outra coisa é quando você não faz por merecer. Tá certo? Se o teu despertador acorda de manhã, toca de manhã, e você não vê razão para acordar com ele, é porque a coisa está feia para você. Você não tem obra. Qual é a tua obra? Qual é a tua missão? Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é você levanta, vai lá, vai para a labuta, faz o que tem que fazer e às vezes não dá, pô. Não é isso? O aposentado, pô, ganha aquele dinheiro em um mês, tudo não dá, ué. Mas fazer o quê? Vamos tentar equilibrar as contas, vamos ver o que acontece, mas também não adianta ficar sentado e reclamando, porque você vai arrumar mais tristeza, mais melancolia, mais angústia. Não estou dizendo que tenhamos que ser indiferentes aos problemas, mas a gente tem que agir com naturalidade. Passividade e revolta não traz nada. Não traz nada de bom. Olha lá. No mínimo evento adverso ou possibilidade de adversidade, somos levados ao universo de angústia, ansiedade e melancolia. Por que alguém fica ansioso? Porque ele está esperando alguma coisa que pode ou não acontecer. Tá certo? Se você pega água quente, pega um flaconete vermelho, joga lá dentro e mistura e bota na geladeira, você não tem ansiedade nenhuma fazendo gelatina, porque vai sair gelatina. Você não tem esse problema. Agora, se você... Aí sabe o que você faz? Aí eu estou nervoso, muda de nome, né? Se eu estou nervoso, aí você fuma mais, toma mais umas gotinhas de Rivotril. Não é verdade? A glicose altera, a pressão... Ai, doutor, mede minha pressão hoje que eu estou muito nervosa. O que provocou o nervosismo? O que te fez acontecer isso? Tá certo? Tem gente que o carro de polícia passou lá fora e diz, ai meu Deus, o que pode ter acontecido, não é isso? É o Hamas que está vindo para o Brasil, não é isso? As pessoas são muito ansiosas, agorafóbicas. Calma. Então, esse tipo de sociedade, esse mundo fluido, pouco profundo e muito adverso, contra a adversidade que é passível de acontecer, deturpa nossas virtudes. E olha lá, ó, aí é onde eu pensei ontem. Quem ainda não viu, quando vê, preste muito atenção nesse anúncio. Foi ontem, eu estava assistindo o jogo de futebol e no intervalo apareceu um novo carro da Ford. Não sei se vocês já viram esse anúncio. É o lançamento, acho que, de um SUV chamado Territory, é o nome do carro. Como é que é o anúncio? Como é que é o anúncio? É uma mulher, arquiteta, deduz-se que ela seja arquiteta ou algo do gênero, porque ela faz maquete, em que ela chega em casa, aparece já ela chegando em casa. Aí ela chega na casa dela, ela tem 2 filhas adolescentes. Está uma gritaria danada, porque as meninas estão com umas amigas, alguma coisa do gênero na casa. O anúncio é rápido, mas essa é a ideia, de que o ambiente não é um ambiente de tranquilidade. As meninas são 2 adolescentes, estão em alguma coisa que está lá, então ela não consegue descansar. E aí, num outro take, aparece ela querendo fazer a maquete e recebe um telefonema do trabalho, e aí as meninas estão fazendo alguma outra coisa dentro da casa e ela tem que ir lá para o quintal para falar no telefone. E aí depois, ela já com a maquete quase pronta, ela vai para o computador para tentar fazer alguma coisa e vê um monte de fotografias, o computador dela todo mexido com fotos e coisas das meninas. Então mostra que ela tem uma dupla jornada de trabalho ali, invariavelmente. Ela tentando trabalhar, ela que precisa trabalhar porque não aparece marido na foto, e tem as meninas na casa. Aí ela sai e vai para o tal do Territory, que é o carro. Aí quando você abre o carro, é um carro imenso, ele vende de que a ideia é que o Territory tem 7 lugares, o carro, ela coloca a maquete sobre o banco e aparece a segunda frase, o espaço que você precisa. Quando eu li aquilo ali, mas aquilo me deu uma angústia. Falei assim, quer dizer então que é sozinha,
dentro do carro, que é o espaço que ela precisa, ela tem a casa dela, ela tem as 2 filhas dela, ela tem a família dela. O espaço que você precisa é o espaço que você vive, é a sua família, pessoal. Se as 2 meninas precisam pôr limites para ela, dizer que não pode fazer barulho, que ela tem que fazer o trabalho, cabe a ela, como educadora mãe, conversar com ela, mas não é refugiar-se dentro do carro. Então, uma bagatela de 300 e tantos mil que eu fui ver o preço. Olha, então, vende-se a ideia que o espaço que você precisa é esse tipo, e ele é bem caro. Cuja família é a família, gente. Espíritos desajustados, procurando ajustar-se mutuamente. Olha esse marketing existencial que é vendido para nós. A propaganda nos vende essa ideia. Quer dizer, se ela tem 2 filhas e se o casamento dela não deu certo, porque ela precisou ser... Foi a escolha dela. Então, o bom mesmo é se esconder dentro do carro. E detalhe, o carro tem 7 lugares. Tem, lógico, que tem o outro lado da propaganda, que é uma mulher que dirige um carro grande, porque antigamente carro para mulher se dizia, né, no machismo do marketing, de que mulher, o carro tinha que ser pequenininho, que mulher não sabe dirigir. Então, não, dessa vez ela está dentro de um carro grande. Tudo bem, tem essa conquista do marketing, mas tem essa coisa pesada que ele colocou aqui, de que a família é um tormento para ela. Bom mesmo é sozinha dentro do carro. Olha que isso foi num anúncio. Vamos pensar. Para pensar. Ó, exemplos de vaidades que deturpam as nossas virtudes, com essa ideia de que você é a versão de você melhor mesmo, ó. O mito do Narciso no Caravaggio, né, pintado por Caravaggio, que ele se acha tão belo, tão vaidoso, que quando ele olha para a própria imagem no espelho, ele mergulha, acaba morrendo afogado, tentando pegar aquela imagem. A ideia da pena do pavão que se apodera da princesa hindu, fazendo com que ela tivesse uma soberba por ser a mais bela das belas. O espelho da vaidade, né, do rei, né, que ele não tinha roupa nenhuma e andava nu, e ele tinha a vaidade de não dizer que estava vendo nada. Conhecem essa história? A roupa nova do rei, não conhecem? É um francês que contrata um estilista, né, para fazer uma roupa para ele. Só que o cara não faz nada. Só que ele joga com a soberba do rei. Olha para o rei, olha lá no espelho, olha que roupa linda que você está usando. Ele está nu, certo? Ele está nu. Aí ele, olha que roupa linda, esse tecido maravilhoso ficou. Ele tão vaidoso que é, porque ele é rei, tão soberbo do jeito que ele é incapaz de dizer, não, peraí, não tem roupa nenhuma aqui. Ele não queria dar, entendeu? Que ele não estava vendo aquilo. Então ele aceita, então ele se expõe à vaidade dele, à soberba dele. Olha lá, nessa dinâmica que a gente tem de que tudo pode dar certo, ou quando às vezes pode dar errado, a gente vai sofrer com a melancolia, que eu disse, com a tristeza e a frustração, que devem funcionar como molas propulsoras da nossa melhora, e não como um processo de densificação, porque senão você entorpece negativamente, fica envolvido numa desilusão e arruma depressão para você. Então, o caminho correto é frustrar-se, não dá certo, faz parte. Seja resiliente, ao invés de ficar melancólico, depressivo. Ok? Olha lá. Porque se você fica depressivo, se você entorpece negativamente, você arruma transtorno do sono, você arruma transtorno alimentar, você tem manifestações cutâneas, sua psoríase não melhora, sua dor do joelho não melhora. Tá ok? Olha lá. Não é de um dia para o outro que vamos nos livrar de um defeito que nos acompanha. Então, calma. O orgulho é uma verdadeira chaga na trajetória do espírito mortal, mas não podemos mais ser condescendentes com nós mesmos. Nós temos que reagir. Por isso, o texto, hoje, na atual reencarnação, a desculpa de não saber o que está acontecendo ou desconhecer já é passado. É tempo de renovar-se, reformar-se e progredir.
É, Leandro. É comigo, hein? Vai você. Volta. Então, já passou o tempo de dizer, simplesmente eu sou assim. Se você é assim, deixa de ser. Muda. Sai desse caminho. Tá certo? Sai desse caminho. Não se sinta frustrado em demasia, mas também não seja soberbo de quando dá certo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Sem exageros, equilíbrio. Resiliente é recuperar-se de situações de crise e aprender com ela. Resiliente vem de uma propriedade física, se eu já falei aqui. Imaginemos uma esponja Scotch-Brite, verde e amarelinha, não é isso? O verdinho é para a coisa mais áspera e o amarelinho é para não, né? Não riscar. Aperta a esponja, aperta. Ela vira uma bola na sua mão. Quando você solta, ela volta ao normal. Isso é uma capacidade física de resiliência. Voltar ao estado que você estava antes. Então, recuperar-se de situações de crise e aprender com ela. Pensamento otimista. Meta clara. Certeza de que isso passa. Alimenta a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. E quais são os principais alimentos para a nossa fé? Pode botar tudo. Ó, aqui a gente se vê num cenário de quê? De dor, de angústia, de sofrimento, de incapacidade. A gente se sente isso durante a frustração. A gente precisa mudar. Invariavelmente é deste cenário que faz a gente procurar mudar. Ninguém procura a casa espírita, ninguém procura evangelho-terapia só por curiosidade. Vai. Por isso que eu disse isso, ó. Tem vários livros que envolvem autoajuda. Todas essas obras são muito importantes para um processo de renovação, mas elas são incompletas. Por quê? Pode botar tudo. Porque não remete às bases postuladas no Evangelho, que é a evangelioterapia. Conduzir a pessoa a uma realização física, emocional e psíquica, integrada à realidade, entendimento de direitos e deveres. O espírito precisa renovar-se constantemente, fugindo desta rotina paralisante. Absorver valores novos, estudo da prática do bem. Não é isso? É o evangelho, é o que ele chama de evangelioterapia. Não é igual no filme, né? Aplica o evangelho com fervor. Não é isso? Qual o filme? Do Chico, né? Que as meninas estão lá num processo de obsessão, aí ele fala lá lembra dessa cena? Que ele fala pro ajudante dele. Se você vê que eu estou me perdendo aqui no processo de evangelização, né, das meninas, aplica o evangelho com fervor. Aí quando ele começa a se sacudir lá, que a energia vibracional está muito pesada, o que o ajudante dele faz? Pega o evangelho e começa a dar na cabeça dele. Toma o evangelho, toma o evangelho, toma o evangelho. Não é isso. Essa evangelioterapia não é isso. A evangelioterapia é a prática do estudo, é sentar aqui, é ler. Espera aí, exortar, o que é isso? Anota aí no telefone celular, num pedacinho de papel. Pô, exortar, o que é isso? É aprendizado. Por isso que os estudos da obra do Evangelho demoram meses. Às vezes você para semanas no mesmo capítulo. Está se estudando a Gênesis aqui agora no centro, aqui no grupo espírita. Eu tenho certeza absoluta que tem umas meia dúzia de capítulos lá que vai ficar um mês. Por quê? Porque requer a necessidade, vai de novo, e volta de novo, para você poder solidificar. E detalhe, quando acabar o curso que voltar de novo, você vai, eu não prestei atenção nisso. Wagner leu o Evangelho, o Nosso Lar, para fazer o filme, ele deve ter lido umas 72.400 vezes. Com certeza hoje, quando ele lê de novo, ele se pega em alguma coisa e, não botei isso no filme? Pô, será que esse trecho não podia ter entrado? Essas coisas acontecem. Então a gente é assim. Não leu uma vez e foi, aí você quer reduzir o teu conhecimento compactado num TikTok de 1 minuto, 30 segundos. Não é isso? Então está lá, ó. O alimento para a nossa fé vai ser o quê? Pode ir, Leandro.
É o que Chico diz. Volta. Fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Então, cultivemos o amor dentro de nós. Não importa se eu não fui medalha de ouro. Eu não posso ficar frustrado, deprimido, melancólico. E se fui o medalha de ouro, eu preciso ver o que eu fiz para ser isso e não manifestar uma soberba. Ok? O orgulho ruim que a gente fala. Se eu tenho orgulho do meu filho, porque sou pai, seja um bom pai, diariamente, sem exageros. Não é isso? É lógico que tem a franqueza descaridosa da vizinha. Essa criança é muito mimada. Não é isso? Tem. Peraí. Mimado não. O que é que está com isso? A gente tem que equilibrar as coisas. Não é isso? Não é isso? Tem o diagnóstico psicoterapêutico infantil dado pela vizinha. Não é isso? Essa criança é muito mimada. Está ficando mal criada. Não é isso? Pô, peraí, eu estou com ela todo dia, cuido dela, dou amor, danoninho. Pô, vem dizer para mim que ela está mal criada? Que isso? Né? Tem coisas que são normais da criança. É o que eu estava contando para o meu pai agora, assim que cheguei aqui. Eu me distraí por uns 35 segundos, eu acho que eu me distraí na sala, eu e ele. Quando eu olhei, o móvel está todo pintado, ele quis fazer uma pista de carrinho. Culpa do pai, que deu pouca pista de carrinho para ele. Não é isso? Você tem que parar e só por causa disso você vai lá e vai botar o garoto na solitária, né? Calma, faz parte do processo educacional. Não se frustra. Tá certo? Não se frustra, faz parte. Educar é saber dizer não, não é isso? Mas também não pode dizer não para tudo, né? Tem que saber equilibrar as coisas. É amor, é paciência, é resiliência. Lembre-se, estamos em família. Tem sempre um ou outro na outra encarnação que foi gente boa, né? Não vem só com os assassinos, os envenenadores da outra encarnação, não. Tem uma mãe, um pai para ajudar, não é isso? Um espírito um pouquinho mais equilibrado para dar uma força, uma avó, não é isso? De vez em quando mima demais a criança, ou quase sempre, toda hora, mas ali está ali para ajudar, para você dar um suporte, faz parte. Tudo. Então, volta. Então, como é que você alimenta a sua fé? Com o amor, com a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Equilibra-se, impregna-se de sutilezas e a essência da produtividade humana é pegar um tipo de bem e transformar em outro. Considere os efeitos de que cada uma das tuas ações terá sobre o outro. Olha que maravilha seria o mundo se tudo que a gente fizesse, a gente se colocasse no lugar da outra pessoa. Que exercício soberano, que exercício maravilhoso a gente faz. De vez em quando, muito de vez em quando, não é isso? Sentimentos são infecciosos. Se você exala sutileza, a ideia de infeccioso é de dissipar. Você dissipa energia positiva. Agora, se você é denso, se você é chiclete de gengibre, de jiló, ninguém quer ficar perto de você. Aí, pessoal, não adianta chegar aqui, assistir a sessão, essa reunião, tomar passe e ir embora e se voltar nos mesmos vícios, nas mesmas deturpações de virtude. Junte-se a uma instituição de caridade e gere sensibilização para a sua causa. Faça o bem. Faça o bem. Para encerrar, eu gosto muito dessa história. Vai devagar não, Leandro. Volta. Essa tem que ir no ritmo. Existia uma fazenda, a gente encerrar. Pensa bem, presta atenção nessa história. Existia uma fazenda que vivia de forma equilibrada e harmoniosa. Eis que em um determinado momento aparece um rato nessa fazenda. E o rato começa a criar, conhece a história? E o rato começa a arrumar uns problemas lá dentro da fazenda. E aí, mais um, Leandro. E aí a fazendeira percebe o seguinte, pô, esse rato aí está me atrapalhando. Esse rato está fazendo o que não deve dentro da minha fazenda. Vai, Leandro, mais um. Ela então resolve colocar uma ratoeira para pegar o rato. Certo? Esse rato, vou dar um jeito nele. Mais um. Eis que, no caminhar, durante a noite na fazenda, a cobra é presa pela ratoeira. A cobra presa pela ratoeira
faz com que o rato corra para avisar a vaca. Ô, vaca, preste atenção. Ó, tem uma ratoeira lá que era para mim. Mas, ó, pegou a cobra lá. O que a gente pode fazer? Aí a vaca diz o seguinte: eu, ratoeira? Eu sou muito maior do que uma ratoeira. Isso não é problema meu. Eu estou aqui, ó, com o meu pasto equilibrado. Quando precisam, eu dou o leite e o melhor leite possível. Para mim está tudo certo. Isso aí não é comigo, não. Eu faço o que eu tenho que fazer, faço muito bem. Ratoeira, rato, cobra, isso não é problema meu. E aí o rato, então, foi falar com o porco. O porco, ó, a ratoeira lá, e a vaca está dizendo que não vai fazer nada. Aí o porco, ratoeira? Rato? Dentro da fazenda? Ó, eu fico aqui, ó, na minha lama aqui, perfeito, tranquilo. Eu nem lá dentro da casa vou. Isso aí não é problema meu, não. O que eu tenho que fazer, eu faço muito bem. E aí ele foi falar com a galinha. Ô, galinha, ó, o rato, está aqui a ratoeira, a vaca, o porco, não me deram muita atenção. Aí a galinha, ó, eu sou muito esperta. Eu vou dar atenção para uma ratoeira? Problema da cobra, problema da fazenda. Eu estou aqui, coloco meus ovos, cuido bem dos meus pintinhos. O meu eu faço muito bem. Não é problema meu. E uma ratoeira não é problema para mim, porque é lógico que eu sei que é uma ratoeira, eu não vou ficar perto dela. Eis que com um barulho, calma. Eis que com um barulho, a fazendeira foi lá ver o que estava acontecendo e viu a ratoeira com uma cobra. Foi mexer para tentar tirar a cobra da ratoeira e tomou uma picada. A picada venenosa fez com que ela desmaiasse, fizesse um evento de febre e infecção e foi levada para o hospital. No hospital, durante o tratamento, as custas do hospital ficaram muito altas, pode ir, Leandro, e o fazendeiro vendeu a vaca para o abatedouro para poder pagar as contas do hospital. A fazendeira melhorou, voltou para casa. No que ela volta para casa em franca recuperação, foi feita uma canja de galinha para recuperar as forças da fazendeira. Quando a fazendeira boa ficou, o leitão foi assado para comemorar a sua melhora. Então, amigos, o orgulho, a arrogância, é o caminho mais curto para o infortúnio. Bom dia a todos. Ai, gente, muito bom esse final do Tiago, né? Muito, além de divertido, fechou com chave de ouro, porque falou tudo, sobre tudo que ele falou nesses quase 60 minutos. Com certeza, as palavras que o nosso irmão deixou aqui mexeu bastante com o nosso interior. Talvez alguns de nós, não podemos dizer todos, mas alguns de nós, com certeza, vai fazer uma mudança dentro do seu ser, né? Uma nova caminhada, quem sabe, né? Necessito fazer uma mudança. Essa mudança é para chegar aonde, né? Quais os meus objetivos para essa nova mudança? Eu quero realmente mudar, e quando eu chegar lá, era isso que eu queria? Então, são alguns questionamentos que vamos fazer para nós mesmos, mas que realmente alguma coisa, alguma mudança, eu percebo que alguns de nós vamos começar a fazer e pensar bastante nesse orgulho, nessa vaidade, nessa arrogância, e principalmente nesse tratar o outro, né? Como o nosso irmão falou, essa nossa verdade que a gente tem dentro da gente, que quer passar para o outro, a minha verdade, sem se preocupar com o sentimento do outro. Como ele disse bem várias vezes, é bem melhor ficar calado do que colocar para o outro coisas que vai machucar, magoar e entristecer bastante. Além
disso tudo que o Tiago falou, ainda tivemos alguns aprendizados no português. Mais uma vez, muito obrigada. Então, estamos chegando ao final desse nosso momento, esse momento muito bacana, muito gostoso, um aprendizado contente, né? Porque ouvir o Tiago falar é alegria, ele passa a informação para a gente de uma maneira bem alegre. E a gente vai agradecendo a Deus, agradecendo os nossos mentores e agradecendo a Francisco, nosso patrono, por esse encontro aqui no domingo, essa reunião familiar, essa reunião, essa congregação de amor, muito amor. Muito obrigada, Senhor, e que possamos nos reunir novamente no próximo domingo para ouvirmos e aprendermos mais algumas informações, mais algum conhecimento deixado por o nosso querido Mestre Jesus e o nosso querido Francisco de Assis também. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Tiago. E vamos para o passe, né, Maria?